Salve, salve, rapaziada! Vocês sabiam que Dalton virou professor com 10 anos de idade? É isso mesmo, 10 anos de idade. Então é bola na rede, porque ciência está no ar. Vem comigo! É isso mesmo, galera. Dalton virou professor aos 10 anos de idade. E deixa eu só contar para vocês aqui como foi a primeira experiência dele com relação a essa toda criatividade que esse carinha tinha. Dalton, simplesmente no meio de vários camponeses, ele conseguiu identificar matematicamente a diferença que nós vamos ter de uma área de 60 metros quadrados e um quadrado com 60 metros. Exatamente isso que vocês estão entendendo. Bom, se você não entendeu, depois dá uma perguntada lá para a professora Miriam de matemática, quadrado, metro e tal. Eu só queria dizer isso para vocês, que o cara era um Einstein. Na realidade, simplesmente, ele com 10 anos de idade já era professor. Imagina só, 10 anos, é isso mesmo. Então, durante todo esse percurso, nós tivemos aí esses cientistas e é o que nós vamos estar trabalhando nesse momento. Nós vamos trabalhar, a partir de agora, os modelos atômicos. E essa aula é destinada a você, aluno do Ensino Fundamental 2, que está aí no 9º ano desesperado da cabeça por não entender lá o que o professor está explicando. Então vem comigo que agora nós vamos te explicar um pouco sobre a evolução desses modelos atômicos. E aí quando eu falo na evolução desses modelos atômicos, chega mais aqui comigo. Olha só, eu tenho aqui Demócrito e Leucipo. Demócrito e Leucipo são simplesmente os primeiros cientistas, ou seja, os primeiros filósofos que conseguiram desbravar o quê? A relação do átomo, que no caso eles diziam que era um átomo indivisível, do átomo com a matéria. Imaginem só comigo, você pega aí um pedaço de papel e vai rasgando esse pedaço de papel. Chega um determinado momento que esse papel não dá mais para você rasgar. Então era por isso que eles chegavam a essa conclusão de que a matéria em si, ela seria indivisível, ou seja, o átomo chegaria a um determinado momento que esse átomo seria indivisível. Então, chegou um determinado momento aqui que esses caras, olha só, na Idade da Pedra, esses filósofos pensantes, esses pensadores, eles distribuíram aí o seu nível de conhecimento a todos os outros cientistas. E chegando mais outros cientistas, nós vamos ter Empédocles. Empédocles começou a ver aquele rebuliço, é isso que nós falamos aqui na nossa área. Rebuliço, eles viram toda aquela situação que estava acontecendo cientificamente e conseguiram aí fazer uma outra nova teoria. Eles conseguiram com essa teoria dizer que haveriam 4 elementos fundamentais e esses 4 elementos fundamentais constituiriam a matéria. Até coloquei ele aqui pensando, Empédocles chegou e disse, cara, eu tenho que verificar aqui algumas situações com relação ao que está acontecendo na matéria. E aí, depois de muitos estudos, Empédocles disse que haveria aí 4 elementos fundamentais da matéria. Então chega mais aqui com o prof, jogando na rede que eu vou te dizer quais eram esses 4 elementos fundamentais. Vamos olhar aqui no nosso vídeo. Nós temos a terra, nós temos o ar, nós temos a água e nós temos o fogo. Exatamente os 4 elementos fundamentais que nós vamos ter. E quando eu falo que eles são fundamentais, realmente eles são fundamentais. Porque sem eles nós não conseguimos viver, não é fato? Isso é fato. Mas quando ele falava nesses 4 elementos fundamentais, o prof coloca aqui para vocês a terra, o ar, a água e o fogo, ó, a cachoeira que da hora. Todos esses elementos constituiriam a matéria, segundo o nosso filósofo Empédocles. Só que tempos depois veio nada mais, nada menos que o nosso famoso Aristóteles. Pegou lá o que Empédocles estava falando e disse, peraí que eu vou resolver essa situação. Eu vou melhorar, Empédocles, eu vou melhorar essa situação aqui para ti, porque esse teu fundamento está legal. Mas sabe quando chega alguém e faz algo melhor que você? Então Aristóteles chegou e disse, vou fazer melhor. Então dá uma olhadinha aqui no que Aristóteles decidiu e fez para a gente aqui sobre a matéria, sobre esses 4 elementos fundamentais. Aristóteles, no seu pensamento, povo bonito, ele dizia que quando você tem fogo misturado à terra, você teria a constituição de uma matéria seca.
Quando você tem terra misturado à água, você teria uma matéria que seria constituída no frio. E quando você tem água e ar, você teria uma matéria que seria constituída úmida, e o ar e o fogo, uma matéria que seria constituída quente. Então, resumindo, toda essa ciência com relação à filosofia, nós temos esses 4 cientistas, esses 4 filósofos. Ou seja, eles deram um pontapé inicial no significado de átomo, que significava indivisível. É isso mesmo, desde lá do início da nossa pedra filosofal, quando eles simplesmente disseram, vamos estudar a matéria, uhul, salve. Quando eles disseram isso, já se surgia aí, através dos nossos primeiros filósofos, a relação e o surgimento da palavra átomo. Então foi a partir daí que surgiu nós estamos fazendo aqui uma ordem cronológica, uma evolução. Surge então o nosso tal querido, nosso força maior, Dalton. É isso mesmo, meus meninos, Dalton. Esse cara, esse cientista, simplesmente como eu disse para vocês lá no início do nosso vídeo, ele virou professor aos 10 anos de idade. Professor nada mais nada menos, salve os meus guerreiros, professores de matemática. Dalton era um cientista o quê? Um cientista muito compenetrado. Ele simplesmente sabia o que estava falando devido à sua religião, ou seja, ele vivia numa época onde uma formação religiosa, ele tinha essa formação religiosa, ele tinha essa formação religiosa. E essa formação religiosa de Dalton não permitia que ele fosse aí colocasse as unhas para fora, se é o que vocês estão me entendendo. Então Dalton, ele era muito compenetrado. E para resumir a história de Dalton, eu sei que é fantástica e você sabe disso, mas Dalton, ele se apaixonou pela uma organização aí da geografia conhecida como meteorologia. E Dalton foi fazendo as suas anotações, ele fazia sempre as suas anotações. E depois, com seus postulados, eles conseguiram, outros cientistas, averiguar que existiam praticamente mais de 200 mil anotações de Dalton. É isso mesmo, gente, 200 mil anotações. Vocês já imaginaram um cientista aí fazer 200 mil anotações? É isso mesmo. Então, Dalton, ele teria basicamente 200 mil anotações sobre os fenômenos meteorológicos. E o nome Dalton vem aí de uma respectiva dificuldade que Dalton tinha de enxergar. Hoje nós conhecemos a palavra daltonismo, que é estudada muito na biologia. Você vai estudar isso lá no primeiro ano do ensino médio, na genética. Então Dalton, ele não conseguia, enxergar algumas cores, por exemplo, como vermelho. Dalton foi convidado a uma festa e ele não podia usar aquelas roupas chiques de gala. E ele tinha um terno meio avermelhado, que na época era um terno muito bacana, muito da hora. E Dalton, por não conhecer as cores, colocou esse terno e foi para a festa, e foi uma das atrações muito especiais dessa festa. Que já imaginou? Apenas um cientista de terno vermelho, os outros todos de smoking, tudo na beca, quando nós vamos para um casamento. Mas Dalton foi lá e fez a sua grande festa e mostrou para o que veio. E por falar no que Dalton mostrou para o que veio, chega mais. Olha só, dá uma visualização aqui nessa bola que eu coloquei para vocês. É isso mesmo, o modelo de Dalton está correlacionado a essa bola de bilhar aqui que vocês estão vendo. Exatamente essa bola de bilhar que vocês conseguem enxergar. Quando eu falo nessa bola de bilhar, automaticamente eu vou me referir ao modelo de Dalton. Por que ao modelo de Dalton? Porque segundo alguns postulados que Dalton tem, olha só aqui, o átomo, ele é uma esfera, e essa esfera é reconhecida aí por essa bola de bilhar. Então o modelo de Dalton foi conhecido pelo modelo de bilhar com relação ao jogo de sinuca, as bolinhas que tinham lá. Exatamente isso, as bolas de sinuca que vocês jogam, que são conhecidas como bilhar, eram conhecidas como modelo de Dalton. E agora nós vamos ver com relação a Dalton, ao estudo proporcional, que ele deixou alguns postulados, ou seja, ele chegou a algumas conclusões. E Dalton, ele só conseguiu chegar a essas conclusões, vocês sabem devido ao quê? A relação entre Proust, que é a relação da proporção das massas,
e a lei de Lavoisier, ou seja, a lei da conservação da massa. Depois de fazer um estudo simbólico sobre as proporções, sobre a lei da conservação da massa, ele conseguiu chegar à proporcionalidade do que seria o átomo para ele. Então nós temos aqui os postulados que Dalton colocou. Primeiramente, ele dizia que a matéria, ou seja, que o átomo, ele era rígido, ou seja, ele era denso, ele era sólido. Ele dizia também que ela era maciça, ou seja, esféricas. Lembrem aí, quando eu falo em algo maciço é que tem massa por dentro. Um exemplo, a bola de sinuca. Diferente de uma bola de futebol, que uma bola de futebol nela só vai ter ar, não é isso mesmo? Então essa bola de futebol, ela não é maciça porque ela tem ar, ela não é tão pesada. Já a bola de sinuca é maciça. Não queira jogar uma bola de sinuca na cabeça de ninguém, hein? Então nós temos aqui o átomo seria indestrutível, ou seja, nós estamos falando sobre um processo evolutivo, um meio que evoluiu. Nós vamos ver lá na frente que o átomo consegue aí ser destruído sim. E para acabar de completar, ainda coloquei aqui para vocês em negrito vermelho. Ele falava que este átomo ele seria indivisível. Gente, esse átomo, ele vai ser divisível sim. Nós vamos ver lá nos próximos modelos com relação à evolução. E que esse átomo também, essa esfera, ela seria homogênea. Então, alguns postulados que Dalton colocava eram referidos, primeiramente, que cada elemento possui massa específica, ou seja, cada elemento possui uma massa com sua identificação. Vamos supor que você tem aí hidrogênio e oxigênio. A massa do hidrogênio sempre vai ser igual para os elementos de hidrogênio. A massa de oxigênio sempre vai ser igual para o que? Os elementos de oxigênio. Então, cada elemento possui massa específica. Então, para Dalton, isso seria a identificação. Onde está o erro aqui? O erro está aqui, nós conseguimos identificar a massa atômica hoje num elemento químico através da quantidade de prótons existentes, que nós vamos ver como eles surgiram. Então, se consegue identificar aí pela quantidade de prótons existentes. Mas como nós estamos falando de um processo evolutivo, Dalton dizia que nós conseguiríamos identificar um elemento através da sua massa específica. Então, nós vamos ter aqui o próximo postulado. Compostos químicos, ou seja, combinação de elementos diferentes. O que Dalton queria dizer era que, se você tem elementos com massas diferentes, para a formação de um composto químico, haveria uma combinação desses elementos com suas massas. Eles iriam se combinar para formar uma nova molécula, possivelmente, para formar o quê? Um novo composto químico, por exemplo, hidrogênio com oxigênio, ou seja, duas moléculas de hidrogênio com oxigênio, você teria água. Então, essa composição química só seria possível se os átomos se combinassem. E o outro postulado que nós vamos ter é com relação ao quê? A reação química. Para que se aconteça uma reação química, segundo Dalton, teria que acontecer o rearranjo de átomos. O que acontece nesse rearranjo de átomos? Esse rearranjo de átomos ele só vai acontecer devido à formação de novos compostos. Por exemplo, você tem aí um determinado elemento químico e esse elemento químico ele vai quebrando as suas moléculas, ele vai acondicionando. Essas moléculas elas vão quebrando. Ou seja, os átomos teriam que ser rearranjados para a formação, hipoteticamente, de uma nova molécula. Então, esses seriam os postulados, basicamente, que Dalton colocava com relação ao descobrimento do átomo. Ou seja, o átomo seria rígido, maciço, indestrutível, indivisível e homogêneo. Essas são das grandes características que Dalton colocava com relação ao que seria o átomo, o X da questão. Dalton também conseguiu averiguar algumas classificações e conseguiu fazer aí algumas notações científicas, ou seja, ele conseguiu simbolizar algumas notações científicas. Alguns experimentos, alguns cientistas dizem até que é a primeira formulação da nossa tabela periódica em si. Só que averiguaram depois de muitos anos que
Essa simbologia aqui, ela era uma simbologia que não era totalmente prática, ou seja, a sua praticidade em si, ela não era tão boa, porque imagina só ele fazendo várias bolinhas, vários desenhozinhos, e esses desenhozinhos iriam tomando uma proporção muito grande. Então foi aí que alguns cientistas, principalmente o próximo que nós vamos ver aqui, ele averigou que essa simbologia não era tão prática. E aí chega mais nada menos que Jacob. Jacob simplesmente é conhecido como o pai da química moderna. Olha esse cara aqui, sou bem parecido com ele, não é? Então, Jacob simplesmente é conhecido como o pai da química moderna. E o que Jacob fez? Ele conseguiu introduzir uma nomenclatura com relação aos elementos químicos da tabela periódica. Isso, essa tabela periódica que tem aí no seu caderno, na sua apostila, ele conseguiu simplesmente sistematizar de uma forma bem simples a nossa tabela periódica. Então nós temos aqui o elemento químico, hidrogênio, fósforo, prata. Esse elemento químico ele era representado em um nome em latim, porque o latim é uma língua considerada morta, ou seja, não se usa mais. E esse nome ele seria representado por um símbolo. Então ele recebia um nome e recebia um símbolo, esse nome do qual seria latim. E depois de muitos e muitos estudos, se foi aí concretizando a relação de Dalton com outros cientistas que vocês e que nós vamos ver no decorrer das nossas aulas. Então nós temos os postulados de Dalton, que o primeiro conhecido, o resumo de tudo é conhecido como bola de bilhar, e depois nós já temos aí novos cientistas conhecidos como Jacob, que consegue aí fazer a formulação e aí sistematizar um sistema de notação mais simples com relação à tabela periódica. Então é isso, galera. Fica com a gente nas próximas aulas, porque é Ciências da Rede e é show!